Paz do Senhor, irmãos. Colossenses capítulo 2. Pode ser. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler versos de número 8. Versos 8 diz o texto: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pode tomar o seu respectivo assento. Ontem nós tratamos sobre os ofícios de Israel, Cristo cumprindo esses ofícios e deixando esses ofícios à igreja, a quem veio. Falamos sobre falsos profetas no Antigo Testamento, e Deus já havia avisado, Deus já havia alertado que iria ter o surgimento de falsos profetas dentro do contexto veterotestamentário. Depois nós vamos ver que no Novo Testamento isso também ocorre. Os falsos profetas, eles têm uma fonte de inspiração, e essa fonte não é Deus. Nós temos o texto de Jeremias, que descreve: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças, visões do seu coração e que não vêm da boca do Senhor. Então, a inspiração, a fonte dos falsos profetas é o seu próprio coração. Então, esse é o primeiro ponto tratado. Qual a fonte dos falsos profetas? A fonte dos falsos profetas não é o texto. A fonte dos falsos profetas, diz Jeremias, que é o seu próprio coração. Quais são as motivações dos falsos profetas? Os verdadeiros profetas são motivados pela lealdade, pela fidelidade a Deus, enquanto os falsos profetas, suas motivações são egoístas. As suas motivações, elas são geradas pelos seus próprios interesses. Mas Deus já havia predito um juízo contra os falsos profetas. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós ficamos um pouco assombrados sobre os falsos profetas. Para cada 450 falsos, Deus tinha um verdadeiro. Depois, para cada 400 falsos, Deus também tinha um verdadeiro. E aí, quando parece que Deus perdeu o controle, aí Deus avisa o Elias dizendo: eu escondi mais 7.000 que não se prostraram a Baal. Glória a Deus. E aí o juízo é esse: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta, ele deverá ser morto. Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 20. Então nós já temos um juízo iminente do próprio Deus contra os falsos profetas. E ainda dentro de um contexto veterotestamentário, Jesus, ele alertou sobre os falsos profetas. Jesus havia predito que estes estariam até vestidos de ovelhas, mas não eram ovelhas. E quando nós vamos para João, capítulo de número 10, nós temos Jesus tratando os falsos profetas como aqueles que vêm para roubar, matar e destruir. Esse texto, por alguns comentaristas, deu-se a entender que era uma referência a Satanás, ainda que seja o intento de Satanás roubar, matar e destruir.
mas o contexto, Jesus estava falando sobre os falsos profetas. Os falsos profetas, eles vêm para roubar, matar e destruir. Na verdade, vos digo que aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, esse não entra, mas sobe por outra parte. Esse é o ladrão salteador. O ladrão não entra pela porta, o ladrão arruma meios para adentrar no ambiente a qual Deus estabeleceu. Assim é com a igreja. Eles não entram pelo caminho correto, pelo caminho ético, pelo caminho natural. Eles sempre vão procurar, com seus ardis, com suas estratégias, procurar uma maneira para adentrar dentro do ambiente aonde o cerne é a palavra de Deus, mas de alguma forma eles vão tentar minar esse ambiente com suas falsas doutrinas, com suas heresias. E no versículo 10, que o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância, porque eu sou o bom pastor e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E no versículo 13, ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, Jesus já havia predito que estes estariam atacando a igreja de Cristo. E esses que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Esses que vieram antes de mim, porque já havia dentro daquele contexto falsos cristos que se apresentaram à nação de Israel. Mas a nação de Israel iria conhecer a voz do seu bom pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. Para quem conhece sobre aprisco, sobre curral, sobre ovelhas, todo o pastor que cuida das ovelhas, quando ele já está em uma idade avançada, percebendo que vai partir, ele sempre procura deixar alguém ao seu lado, para que esse alguém trabalhe juntamente com ele, para que a ovelha se familiarize com essa voz. Porque caso ele não deixe alguém em sua partida, aquele que assumir o controle das ovelhas, as ovelhas não irão entender a sua voz. Jesus está falando, eu sou o bom pastor, mas a ideia é, na minha partida, vou dar pastores à igreja, e essas ovelhas conhecerão qual é a minha voz, porque essa voz não é estranha, essa voz, ela tem uma fonte, ela tem um amparo, e ainda continua sendo a Bíblia Sagrada. Cuidado com os mercenários, com aqueles que entram em nosso meio para nos desviar da sã doutrina, aqueles que vêm para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus essa igreja conhece a voz de Cristo, conhece a voz do seu bom pastor. Depois nós vamos ter no sermão profético de Jesus, e é inevitável que os falsos profetas, falsos mestres não estejam querendo atacar a igreja, porque no sermão profético de Jesus, ele vai dizer que surgiriam falsos cristos. E aí, independente de posição, que você tenha um entendimento em Mateus 24, mas dentro do contexto tribulacional ou não, de como você enxerga Mateus 24, isso aqui não é a pauta da nossa aula hoje, mas surgirão falsos cristos, surgirão falsos mestres, e enganariam até os escolhidos. Então, Jesus já estava apontando para falsos cristos. E dentro de um contexto escatológico, nós vamos ter também um falso profeta. E esse falso profeta vai operar sinais. Esse falso profeta vai operar maravilhas. E o povo vai se curvar a este falso profeta, que vai induzir essas nações à adoração ao anticristo. Então você percebe que em todo o tempo da história surgiu falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, e até dentro de um âmbito escatológico futuro também haverá um falso profeta. Então a igreja precisa estar vigilante, em alerta e sempre firmada na palavra de Deus. Quando Jesus ele sobe assumpto aos céus, após a ressurreição, ele fica por um período de 40 dias com os discípulos. E antes de subir assumpto aos céus, os discípulos ainda tinham a mentalidade e a perspectiva do trono de Davi, da aliança davídica, do reino literal, milenar. Mas como houve a rejeição de Israel ao Messias, então esse reino é protelado para um tempo futuro. E eles estão perguntando para Jesus em Atos:
Quando vai restaurar todas as coisas? Ainda a mentalidade do colégio apostólico era a ideia do reino terreno e do Messias reinar no trono de Davi. Essa era a promessa que eles carregam e que um dia ele irá se cumprir. E Jesus disse que não os compete saber nem o dia, nem as estações dos tempos. E quando Jesus ele vai subir a súbito aos céus, ele deixará uma promessa embasada em uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para depois serdes minhas testemunhas na Judéia, Samaria e também nos confins da terra. Como é escola bíblica de líderes, eu quero deixar uma aplicação aqui e não só conteúdo. A aplicação é: Deus ele sempre irá colocar pessoas específicas em lugares estratégicos. Eu vou repetir: Deus sempre irá colocar pessoas específicas em lugares estratégicos. Eu te explico. Ele tem um Pedro para a Judéia, ele tem um Filipe para Samaria, ele tem um Paulo para os confins da terra. No cativeiro babilônico, no ano 606 a.C., os caldeus invadiram Jerusalém e levaram a classe nobre ao cativeiro babilônico. Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram para dentro do palácio babilônico como eunucos. Deus tem um Daniel dentro do palácio. No ano 597 levaram 10.000 ao cativeiro. Ezequiel está no meio. Nós temos um Ezequiel fora do palácio, às margens do rio Quebar. No ano 586 invadiram a terceira vez, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém e a glória foi embora. Nós temos um Jeremias em Jerusalém. Nós temos um Daniel dentro do palácio. Nós temos um Ezequiel fora do palácio em Babilônia, mas nós temos um Jeremias em Jerusalém. Se não entendeu, eu explico melhor. Nós temos uma menina na casa do Naamã, nós temos um José na casa do Potifar, nós temos um Pedro na Judéia, nós temos um Filipe em Samaria e nós temos um Paulo nos confins da terra. Então aquela congregação que você foi colocado para dirigir, Deus não errou o plantio, é ali que Ele vai te usar. Aquele departamento que Ele te colocou, Deus não errou o plantio, é ali que Ele vai te usar. Deus tem pessoas específicas para lugares estratégicos. Glória a Deus. O que eu vou dizer aqui não é revelação, mas deve ter uns 2 ou 3 aqui no nosso meio pensando: sim, isso aí ele está dizendo porque foi Deus que colocou. E quando o homem erra e o homem que coloca não é Deus? Os irmãos de José colocaram José na caravana dos midianitas. Quando os irmãos de perto não querem cuidar, Deus traz irmãos de longe. O ambiente de José é Egito. Foram os irmãos que levaram. Então foi o homem que errou. Só que quando José governa, Gênesis 50, 20, ele dá uma olhadinha para trás e disse: Deus tornou o mal em bem. Quando o homem erra e te coloca em um lugar aparentemente estranho, se tu tem o Espírito de Deus, Deus torna o mal em bem e faz lá. Não estava no esboço, também não está na apostila, mas eu vou aproveitar esse momento. Jesus disse que plantaram uma figueira na vinha. Para quem olha é estranho, está plantada no lugar errado. Figueira não se planta em vinha, até porque a raiz da figueira cresce muito para os lados. No ambiente que ela está não tem espaço para crescer. Vinha, você coloca um bambu, 1 metro depois o outro, e você fecha o quadrado, em cima fecha o caixote. Por quê? Uvas crescem entrelaçadas. Sendo assim,
a figueira não tem espaço para crescer. Como o agricultor só passa de vez em quando para supervisionar, ele disse: todo ano eu passo aqui e essa figueira não dá fruto. O que é mais fácil fazer? É mais fácil cortar, está ocupando espaço. O vinhateiro entrou na história e disse: não corte. Eu entendo de espaço, de figueira, de vinha. E se no momento não é tempo de crescer para o lado e ser visto, diz o vinhateiro: deixa comigo porque eu vou escavar. Deixa comigo que eu vou adubar. Se não é tempo de crescer para o lado, que conversa é essa? Vou mudar de congregação porque lá eu cresço. Que conversa é essa? Vou mudar de ministério, vou mudar de igreja, porque lá eu vou ter espaço para crescer. Se Deus te plantou aí, Ele não errou o plantio. O vinhateiro está dizendo: se não dá para crescer para o lado, vai crescer com profundidade para baixo, vai criar raízes. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Ninguém está vendo, mas está se fortalecendo. Fica onde Deus te colocou, rapaz. Porque o vinhateiro, que é o Espírito Santo, vai investir no teu ministério. Pode vir alguma coisa boa dessa vinha? Diga para o agricultor: ano que vem pode passar. Tu vai ver frutificar para a glória de Deus. Ficar em Jerusalém, porque só recebe do alto se aprender a ficar. E só pode sair depois de receber. Só recebe do alto se aprender a ficar. Mas só pode sair quem recebeu. E quando eles estavam orando unânimes, com o mesmo sentimento e o mesmo coração, quando você procura avivamentos no Antigo Testamento, como em Samuel 7 e como em Neemias 8, o que antecede o avivamento sempre será o mesmo coração, o mesmo sentimento. E aí Samuel se levanta, pede para eles se arrependerem, tirarem os deuses estranhos, e aí Deus respondeu com trovoada, e aí até aqui nos ajudou o Senhor. Em Neemias 8, desde as 6 da manhã na porta das águas, até meio-dia, sem ninguém no banheiro, sem cutuca teu irmão, sem fala para a esquerda, sem fala para a direita, exposição da palavra de Esdras, reação do povo, lágrimas, arrependimento, adoração. E aí o Neemias teve que pedir para o Esdras deixar um minuto, ele dar uma palavrinha. Ele disse: a alegria do Senhor é a nossa força, não entristeçais. Atos 2, o que antecede o revestimento de poder é estar unânimes com o mesmo sentimento, o mesmo coração, ter tudo em comum. Esses princípios não podem ser alterados. O entretenimento não vai trazer. E quando eles receberam o revestimento de poder, o Pedro se levanta e ele prega o seu primeiro sermão e quase 3.000 almas se convertem. E o Pedro diz que esse dom de Deus, do Espírito Santo, não era somente para aqueles que estavam de perto, judeus, mas também para os que estão de longe, gentios, para os vossos filhos, para nós e para vós, e para quantos Deus ainda chamar. Eles falaram em línguas, aquilo que nós conhecemos como xenolalia, ou para alguns xenolalia. Eles falaram em um idioma conhecido, mas de forma sobrenatural. Eles não conheciam, não estudaram aquele idioma, porém, sobrenaturalmente eles falaram. Após a pregação de Pedro e ele dizer que naquele dia se cumpria o que foi predito pelo profeta Joel,
que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Em Atos capítulo de número 3, eles vão ter uma experiência que é o milagre no coxo, na Porta Formosa. E novamente o Pedro prega e quase 5.000 almas se converte. A igreja está crescendo, porque Deus estava acrescentando almas, como foi dito em Atos 2. Mas em Atos capítulo de número 4, nós vamos ter a primeira prisão de Pedro e João. Após revestimento de poder, após milagres, agora eles estão presos. E eles vão orar, Deus vai tremer aquele lugar. Mas enquanto isso, há um concílio entre os fariseus. E os fariseus estão questionando: como pode aqueles homens iletrados pregar com tanta ousadia? Como podem aqueles homens iletrados pregar com tanto poder, intrepidez e denodo? Como pode aqueles homens que eram pescadores, trabalhavam na zona rural da Galileia, como pode esses homens pregar e um coxo paralítico saltar? Eu te conto o segredo, irmão, e o segredo está na boca deles. Eles disseram: eles andavam com Jesus. Bendito seja Deus. O segredo para o teu ministério é andar com Jesus. Em Atos capítulo de número 5, como a igreja cresce muito, começa a ter os primeiros problemas. E aí nós vamos ter o relato do primeiro pecado da igreja primitiva. O primeiro pecado público, Ananias e Safira. E Deus, Ele pune com morte Ananias e Safira. E sentiram temor de Deus, porque Deus, no primórdio de sua igreja, já ensinava que não iria tolerar o pecado dentro do seu ambiente de adoração. E o Pedro tinha dito para Ananias: tu não mentistes aos homens, tu mentistes ao Espírito Santo, logo tu mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. Atos capítulo de número 6, só tinha pregador na igreja. Todo mundo só queria pregar, levar a palavra, isso é bom. Mas a igreja tem duas mesas: a mesa da palavra e a mesa do serviço. Na mesa do serviço não tinha ninguém. Na mesa da palavra tinha uma fila. Então houve contenda porque as viúvas helenistas gregas precisavam ter um cuidado. Então eles oraram e instituíram os diáconos. Tem diáconos aqui? Diáconos não nasceram no congresso. Diáconos não nasceram na EBL. Diáconos não nascem no dia da festa. Diáconos nasceram na necessidade da igreja. E serão provados. E depois de provados, se aprovado, assumirão um patamar maior. Atos capítulo de número 7, o primeiro mártir é morto, Estevão, que era um diácono. Atos capítulo de número 8, o evangelho chega pela primeira vez em Samaria. Atos capítulo de número 9, quem vai levar a palavra aos confins da terra é Paulo, se converte. Atos capítulo de número 10, o primeiro gentil é convertido, Cornélio, com a experiência de Pedro. Atos capítulo de número 11, após a perseguição contra a igreja, o evangelho vai chegar em Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, alguns homens de Chipre e de Cirene pregaram. Funda-se uma igreja em Antioquia, terceira maior cidade daquele tempo. Barnabé assume Antioquia, depois ele traz Paulo para trabalhar com ele. Antioquia se torna uma base missionária. No capítulo 12 nós vamos ter o primeiro apóstolo morto, Tiago, morto à espada por Herodes. Mas em Atos capítulo de número 13, na base missionária em Antioquia, aqueles homens estavam orando e jejuando, e diz o texto: e o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Eles vão para a primeira viagem missionária e o Barnabé leva consigo seu sobrinho João Marcos. Eles pregam em alguns lugares e o evangelho também chega na Galácia. Uma igreja é fundada
E depois Paulo vai escrever a essa igreja aos Gálatas. E qual era o problema que estava ocorrendo entre os Gálatas? A igreja, quando foi fundada na Galácia, receberam a palavra, receberam o Espírito Santo. Mas no meio da igreja surgiu alguns legalistas que estavam querendo voltar para a lei. Na igreja da Galácia surgiu alguns legalistas que queriam que aqueles que se convertessem, os gentios, necessariamente passassem pela circuncisão. Era o conflito entre o evangelho e os judaizantes. E hoje ocorre isso em algumas igrejas atuais. Estão completamente judaizadas. Tu entra no culto, tem chofar. Tu entra no culto, tem candeeiro. Tu entra no culto, quando olha, tem arca no lugar do púlpito. São igrejas judaizantes. E o pior, ainda dizem assim: o levita está com oportunidade. É tão judaizada que tem até levitas para cantar. Tocam chofar, fazem campanhas, e a igreja está cheia. Perderam os princípios. O cristianismo nada tem a ver com o judaísmo. A igreja nada tem a ver com Israel. Israel é Israel, igreja é igreja. Mas existem algumas seitas, alguns movimentos sectários, e me parece que eles não gostam de dizer que a fundação se deu com Guilherme Miller. Os adventistas mais novos querem fugir da sua origem e do seu fundador, até porque ele foi um falso profeta. Ele disse que Jesus voltaria no ano de 1843, fazendeiro americano de uma igreja batista. Este Guilherme Miller, após fazer uns cálculos no livro de Daniel, ele chegou à conclusão de que a volta de Jesus se daria no ano de 1843. Claro, Jesus não voltou. Ele disse que errou os cálculos por um ano, e Jesus voltaria no ano de 1844. Porém, Jesus também não voltou. E foi o grande desapontamento adventista nos Estados Unidos. Mas esse homem, contudo, se retrata. Mas após ele, a liderança que assume, eles vão dizer que não, que ele não se confundiu, que realmente Jesus voltou. Mas não voltou de forma visível à terra. Esse Jesus, ele saiu do seu trono e entrou no Santíssimo, no tabernáculo celestial, para a partir do ano de 1843, a expiar os pecados. Então, para a igreja adventista, os pecados são expiados de forma parcelada. Mas para nós que defendemos a fé, a palavra de Deus nos deixa muito claro e atesta: o sacrifício foi único na cruz e eterno. Um dos grandes problemas deste movimento sectário são alguns que surgiram em redes sociais. E pasme, 40% do seu público não são adventistas, adeptos à seita. São crentes nossos, que seguem seus líderes. E com a justificativa de que mas quando eu assisto e acompanho, ele não fala sobre guarda do sábado, ele não fala sobre juízo investigativo, então para mim não tem problema. Não compactue com hereges. Porque se fosse ortodoxo, não estaria lá. Então, enquanto está lá, crê sim que o sábado é o meio de salvação. E eu sei que isso aqui vai estar passando depois em redes sociais, algumas pessoas vão assistir. Então, para que aqueles teólogos de Facebook, de YouTube, que assistem 6 vídeos
e aí são chatos, aí ficam depois os comentários dizendo que não é verdade, que é mentira, então guarde aí a seção e o volume. Volume 3, página 23. Palavras de Ellen White, aquela que os próprios adventistas dizem que tem o espírito de profecia e que seus escritos são inspirados do mesmo patamar do de Asaf. Isso está nos documentos deles. E se precisam de fontes documentais, está aqui. Livro Testemunhos Seletos, página 23, volume 3. Palavras de Ellen White. Importa guardar o sábado ao Senhor, porque isso trará vida eterna. Então qualquer movimento que se diz igreja, que não tem Cristo como único meio de salvador, como único meio de salvação, considera-se uma seita, porque salvação é só Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tu não é salvo porque dá o dízimo, tu não é salvo porque frequenta culto, tu não é salvo porque frequenta igreja, tu não é salvo porque você decorou as músicas da igreja, tu não é salvo porque levanta a mão e dá glória, tu não é salvo por aquilo que você faz, tu é salvo por aquilo que Ele fez. E o instrumento que Deus usa, para salvar o pecador é o Evangelho. Se o Evangelho não for suficiente, nada mais será. Sabe por que a salvação não é por mérito? Porque os céus não é para bonzinhos. Os céus não é para bonzinhos, os céus é para pecadores arrependidos. Então no nosso culto, não diga ao pecador, dê o primeiro passo que depois Deus vai dar o dele. Isso não funciona na prática. Na soteriologia, quem dá o primeiro passo é Deus. O homem não consegue chegar a Deus se Deus não der o primeiro passo. O homem é um mendigo, sujo, cheirando mal, caído à beira do caminho. Quem leva o pão e oferece o banho e as mãos para o levantar, se não for Deus, continua sujo, cheirando mal e caído no pecado. Quando Deus oferece o pão, o pecador mendigo pode estender ou resistir, mas habilitado pela graça preveniente, se ele estender a mão não há mérito. O mérito é de quem levou o pão, de quem o levantou, de quem vai o dar o banho, dar vestes, calçados, anel e dar a festa. Se o sábado é com Cristo um meio de salvação, essa doutrina não é séria. Eu não tenho problema nenhum se alguém disser eu guardo o sábado, porque também não concordo com o catecismo católico que diz que os 10 mandamentos eles trocam o sábado e colocam o domingo. O domingo também não é meio de salvação. Se quer guardar um dia, 2 dias, o sábado, a sexta, que guarde, mas não diga que guarda como meio salvífico. Um adventista disse: o sábado, ele é sim um meio de salvação. Eu disse, não há um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento que a guarda do sábado fora de Israel
seja um mandamento a ser guardado. A guarda do sábado é um mandamento exclusivo para Israel. Deuteronômio capítulo de número 5, versos 10, por gentileza. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os seus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Até aqui eu não sei para quem que é a guarda do sábado, mas vamos continuar a leitura. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor o teu Deus. Não fará nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo e nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de suas portas, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste escravos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia do sábado. O texto diz que a guarda do sábado é para o povo que Deus tirou com mãos fortes da terra do Egito. E aí um adventista, se é que eu posso chamá-lo de sábio, para não usar outro termo aqui no púlpito, ele disse: mas nós também fomos tirados do Egito. Eu disse: então você quer espiritualizar o texto? Ele disse: sim, nós também fomos tirados da terra do Egito. Eu falei: então, já que é para espiritualizar, é comigo. Nós fomos tirados sim, então, da terra do Egito, o Egito espiritual, que é o mundo. Mas eu também, então, tenho que espiritualizar o sábado. Se o sábado é o descanso, o seu descanso é em um dia da semana. O meu descanso, eu que saí do Egito espiritual, o meu descanso também é espiritual, mas não está em um dia da semana. Está em uma pessoa que disse: vinde a mim os cansados. Meu descanso está em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Quando você for para o debate, é sempre bom ter mais um texto na manga. Eu sempre guardo um. Vamos olhar Hebreus 4, porque alguns pensavam que o descanso era Canaã, até ler Hebreus. Hebreus capítulo de número 4. Vamos lá. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, no seu descanso, no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que ouviram. Se aquele que ouve não tem a palavra misturada com fé, não tem efeito. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, no descanso, tal como disse. Olha agora: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as tuas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do 7º dia, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que em primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O autor aos Hebreus está dizendo que aqueles que saíram da terra do Egito e foram desobedientes não entraram no repouso que era Canaã, mas eles pensavam que o repouso era Canaã. Aí vem Davi
depois de muitos anos, e Davi vai dizer que aqueles que entraram em Canaã, mesmo assim não encontraram repouso, não encontraram descanso. Determina outra vez em certo dia hoje, dizendo Davi, muito tempo depois de Canaã, como está dito, hoje se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria Davi, depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Vocês estão aí? Então, por gentileza, seu descanso não está em um dia da semana ou em um lugar físico. O teu descanso é Cristo. Nós não temos nenhum texto no Antigo Testamento e nenhum texto no Novo Testamento que exija a guarda do sábado. E, por incrível que pareça, dos 10 mandamentos, que é a base dos 613 preceitos, a lei por completo, 9 dos 10 são mencionados no Novo Testamento, menos o sábado. Então nós não temos nenhum texto. Se você perguntar para um adventista, me mostre um único texto, ele não tem esse texto. Inclusive alguns querem forçar Mateus 24. Em Mateus 24, quando diz o texto, os que estão na Judéia fujam para os montes, está tratando exclusivamente com a nação de Israel. Quem está na Judéia? E fuja para os montes. E depois o texto vai dizer que a fuga não ocorra no inverno e nem no sábado. E aí eles usam este sábado dizendo, olha, aqui tem que guardar o sábado. O texto não está dizendo isso. Está dizendo que a fuga não ocorra no inverno em Israel, porque o inverno é terrível, e nem no sábado. Se o texto estivesse falando sobre guardar alguma coisa, então teriam que guardar necessariamente o inverno também, e não somente o sábado. Mas o texto está dizendo que a fuga não ocorra no inverno e no sábado. Mas esse sermão é profético e escatológico. Não tem nada a ver com guardar o sábado hoje, e muito menos guardar o sábado no período tribulacional, a qual o próprio Cristo está trazendo esse sermão com apontamentos proféticos e escatológicos. E por falar em escatologia, para você ter somente uma ideia do que o adventismo do sétimo dia apregoa, eles dizem que o sábado é o selo de Deus. Então todos que guardam o sábado têm o selo de Deus. O Espírito Santo, que Paulo disse em Efésios 1,13, vocês são selados pelo Espírito Santo, que o próprio Paulo diz à igreja em Corinto, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 21 e 22, Deus conhece os que são seus, porque estes têm o selo. Eles vão dizer que o selo é dado para quem guarda o sábado, ou seja, o próprio sábado é o selo de Deus. E que no período tribulacional, a marca da besta será um decreto dominical, dado pelo Papa, que vai exigir guardar o domingo, e todos aqueles que guardarem o domingo, e já inclui nós, que fazemos culto no domingo, dizendo que nós guardamos o domingo, nós já temos a marca da besta. Então fique tranquilo que no período tribulacional, você que faz culto no domingo, que para eles guarda o domingo, você tem a marca da besta, e eles têm o selo de Deus, porque eles guardam o sábado. Por aí você vê a discrepância de Ellen White e dos seus adeptos adventistas do sétimo dia, que tem o sábado como meio de salvação. Então já lhe adianto algo aqui, vocês que estão em uma igreja séria é que tem Cristo como único meio de salvação, e a palavra de Deus é que rege a igreja de Jesus Cristo. Vocês poderiam ter vindo ontem à noite aqui quando eu preguei, viu? Pode ter certeza que deve ser de congregação esses irmãos. É porque eu também sou de sede. Eu sei o que eu estou falando. Escapou. Vamos ver o que Paulo diz no Novo Testamento sobre a questão do sábado. Colossenses 2,16.
Está gravando, né? É? Eu vou falar. Eu não cobro para pregar e não prego para ter agenda, então. Se eu perder umas, não tem problema. Quando me liga e diz assim, tu veio pregar no congresso na sede? Eu digo assim, esse congresso vai reunir as congregações? Eles dizem, vão sim. Eu falo, glória a Deus. Olha o que Paulo diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E percebe, dentro do contexto, nós começamos hoje e ontem lendo Colossenses 2:8. Está dentro do mesmo contexto, alguns com doutrinas de homens, com filosofias. E o Paulo, quando escreve à igreja em Colossos, ele está tendo essa preocupação. Com certeza havia entre os colossenses alguns irmãos que estavam exigindo que guardasse o sábado ou dias da semana. E Paulo está dizendo, ninguém vos julgue pelo comer. Por exemplo, posso comer carne de porco? Claro que pode. Em tudo dai graças. Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então ninguém vos julgue. Porém, se você souber que tem alguém, eu separei o sábado, e no sábado eu jejuo, no sábado é um dia que eu guardei para o Senhor. Tá, mas você não faz isso para salvação. Não, eu separei um dia da semana e aquele dia, ninguém de maneira alguma vos julgue. Mas o nosso único meio de salvação é Cristo. Outro texto importante, Romanos capítulo 14, versos de número 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que havia sim entre os crentes quem fazia diferença entre dia e dia, mas com certeza nenhum usava dias como meio salvífico. Então, as recomendações no Novo Testamento sobre o sábado são essas. E você, outra vez digo, não encontra um texto solicitando a guarda do sábado. Então, percebe que o Paulo está fazendo uma defesa da fé, porque a igreja que ele fundou depois de um tempo na Galácia, ela já estava sendo atacada por judaizantes. E hoje não é diferente, algumas igrejas ainda querem que nós vivamos a lei. Viver os 10 mandamentos em seu aspecto moral, podemos dizer, moralmente falando, se você cumprir 2, você cumpre os 10. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você cumpriu do 1 ao 4. E se você ama o teu próximo como a ti mesmo, é do 6 ao 10. Então, na verdade, o que nós temos aqui a dizer é que não dá para guardar a lei. A lei serviu de aio para nos levar a um Salvador. A lei serviu para mostrar para o homem que pela lei não há salvação. A lei mostra o nosso pecado e quão impotente é o homem diante do pecado. O que a lei mostra para o homem é, pela lei eu não consigo ser salvo, pela lei para mim não dá. E isso faz com que o pecador diante da lei levante a mão e diga, eu preciso de um Salvador. Então a lei ela faz exatamente isso. Ela nos leva à urgência da nossa alma em busca de alguém que pode nos salvar, porque a lei não pode salvar. E Paulo diz isso aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do versos 21. Vamos lá? Romanos capítulo 3, versos 21. Mas agora se manifestou sem a lei
a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado, diga bem forte, pela fé, sem as obras da lei. A lei não salva, mas a justificação e a justiça de Deus, pela fé, nós somos justificados e absolvidos para a glória de Deus. Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, versos 29, Paulo está declarando a necessidade da justiça. E ele traz uma lista de pecados. E Paulo está gritando que gentios, judeus, necessitam da justiça, porque senão estão debaixo da ira de Deus. E o que Paulo diz, nivelando a igreja em Roma, porque tem alguns membros da igreja em Roma, que quem sabe pensavam assim: eu nasci num berço evangélico, então o pecado dele é maior. Aí Paulo vai nivelar todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Inclusive, se você quiser comprar um berço evangélico em Londrina, só para o seu saber, não tem para vender. No Brás também não tem. No Paraguai também não tem. Não existe berço evangélico. Paulo, Romanos 5, versos 12, o pecado entrou no mundo por um homem, logo a morte passou a todos os homens. Ninguém nasce salvo. Todos nós nascemos mortos em pecado. E para finalizar, se nessa vida você nascer uma única vez, tu morre 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morre uma. Não fique me olhando assim, porque o Nicodemos talvez morreu e também não tenha pego. Se nessa vida você nascer uma única vez, tu morre 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morre uma. Como melhorou um pouquinho, eu vou explicar. Se nessa vida você nascer uma única vez só do ventre da sua mãe, tu vai morrer 2 vezes. Uma fisicamente, e a outra no juízo final receberá o dano da segunda morte, a morte eterna. Nasceu uma, morre 2. Mas se tu nasceu do ventre da sua mãe uma, da água e do espírito 2, tu só morre uma fisicamente, mas ainda que esteja morto, viverá. Como vocês estão mais assembleanos, eu vou dizer uma frase. E tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Glória a Jesus.
pela lei, estamos debaixo da ira de Deus. Miseráveis homens que somos. Mas pela justificação pela fé em Cristo, Paulo dá um grito: sai do banco de réu debaixo da ira, porque o justo juiz, pela graça de Cristo, te absolveu. Nenhuma condenação mais há aos que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos? Vai para casa sabendo que não foi a lei, mas Deus, pela misericórdia, te justifica. Deus abençoe em nome de Jesus.